muito importante. Pessoal, antes de começar essa live, eu, naturalmente, como sempre, e salvo em situações excepcionais, quando a gente entra numa situação de plantão muito imediato, eu estava me debruçando sobre as falas que ocorreram em relação a essa possível situação de evacuação da cidade de Kiev, capital, ou Kiev, capital da Ucrânia. E nós conseguimos as seguintes informações. O problema, pessoal, é o seguinte: ataques de mísseis têm sido realizados pelos russos diariamente, em grande número, e o alvo prioritário, a tal infraestrutura crítica da Ucrânia atacada, o alvo prioritário é a produção e distribuição de energia. Acarreta mais problemas são derivados dessa situação de falta de capacidade de geração e de distribuição de energia. Água depende da capacidade para distribuir e bombear água para a capital. Você depende da capacidade de geração e distribuição de energia em níveis mínimos para que isso possa ser performado. Outro problema gravíssimo é a questão do esgoto. O esgoto da capital ucraniana, sem energia elétrica, vai colapsar. Então, o prefeito da capital ucraniana, numa declaração oficial, pediu aos habitantes que se preparem para o pior. Muita gente especulou mais cedo que poderia se tratar da possibilidade de um ataque nuclear. Então, muita gente dizendo, olha, o prefeito da cidade de Kiev falou sobre o pior para a sua população, referindo-se ou supondo que seria possível que acontecesse um ataque nuclear. Não é essa a situação. Na capital ucraniana, a grande preocupação é com o fornecimento de energia. Da fala do prefeito, ele falou também sobre essa questão da proximidade do inverno e disse, olha, os russos estão trabalhando para nos congelar no inverno. Mas a situação crítica, pelo que nós pudemos apurar, é realmente em relação à capacidade de fornecimento, de energia elétrica, de água e a questão do esgoto, que passa a ser, talvez, uma das questões críticas que fazem com que o prefeito da cidade, as autoridades federais ucranianas, passem a cogitar, não é, a realocação, a evacuação completa da cidade, da capital ucraniana. Não há mais dúvida em relação ao fato de que os russos elegeram prioritariamente a destruição da capacidade de produção, de geração e de distribuição de energia dos ucranianos, principalmente na sua capital. E os ataques tendem a se aprofundar, tendem a aumentar. O próprio Zelensky, ele disse o seguinte, tá? Ele disse o seguinte, que nós teremos possivelmente um problema maior em relação a essa situação aí de ataques contra o que ele chama de infraestrutura crítica. Basicamente, a infraestrutura crítica que eles se referem é essa da capacidade de geração e distribuição de energia, mas ele diz que isso tende a piorar. A situação é tão crítica que alguns vídeos que chegaram a nós agora há pouco mostram que muitas regiões da capital ucraniana estão completamente às escuras. O que estava acontecendo antes? Os russos atacavam do Mar Negro, os russos atacavam da fronteira, os russos atacavam algumas vezes, há a suspeição de que eles tenham atacado, inclusive, da própria fronteira norte da Belarus, mas eles atacavam, ainda quando começaram a atacar as infraestruturas críticas dos ucranianos, eles atacavam, gente, e davam um tempo para que os ucranianos reparassem essas instalações. Então havia uma destruição maciça e logo depois havia uma reconstrução, havia um reparo e os ucranianos conseguiam, de alguma forma, transmitir o mínimo necessário de energia para hospitais, para instituições públicas, para centros de comando e controle militar. Então, quer dizer, eles conseguiam manter uma logística funcionando, mesmo o trânsito nas ferrovias, eles conseguiam manter uma logística mínima operacional. O que passou a acontecer é o seguinte: as mesmas localidades passaram a ser atacadas com uma periodicidade que não permitia mais que os ucranianos reparassem essas instalações antes que elas voltassem a ser atacadas. Então, o que acontece? Eles atacam, mesmo que os ucranianos tentem e já começam a tentar menos vezes em algumas instalações o reparo,
vem logo em seguida um novo ataque russo. Às vezes, inclusive, enquanto esse reparo está ocorrendo, houve um reparo parcial, a mesma instalação é novamente atingida e destruída. Então, está como enxugar gelo. Eles não estão conseguindo, eles não estão dando conta de fazer o reparo das instalações atingidas. E esses ataques de 30, 40 dias para cá, principalmente depois dos ataques à Crimeia, depois desses ataques a instalações estratégicas, onde os russos acusam os britânicos, a inteligência da Grã-Bretanha, de ter operado nos ataques à Crimeia, nos ataques ao Nord Stream, nos ataques a instalações militares dentro da Rússia. Os russos dizem, tudo isso está sendo operado pelo MI6 britânico. E eles fazem o seguinte, eles dão uma resposta para a Ucrânia que não é, muita gente achou, é fechar a fronteira da Polônia para que não entre mais arma, vai vir alguma ação da Belarus. Não, eles tomam uma decisão política de fazer com que colapse o sistema de fornecimento de energia das principais cidades ucranianas, principalmente da capital. E nisso, a gente está vendo que o governo da capital ucraniana cogita transferir 3 milhões de pessoas para fora da capital. Muita gente está falando hoje nas redes sociais que esse dado importante de esvaziamento da capital ucraniana poderia decorrer de uma informação de que um ataque nuclear estratégico possa ocorrer contra a capital. Não é isso. Não é isso. Não é isso que está acontecendo. Então, realmente, Patrese, boa noite, bem-vindo. É pertinente seu comentário, né? Os equipamentos, inclusive de reparo dessas instalações elétricas, porque há um estoque, principalmente numa situação de guerra, de conflito, há um estoque que prevê que determinadas situações, determinadas usinas, determinadas termoelétricas, determinadas linhas de transmissão possam sofrer dano, então há um estoque para reparo. Só que esses estoques estão se esgotando e fisicamente está ficando impossível para fazer